Olá pessoal, boa noite. Hoje uma live diferente aí, bem especial. A gente tem um convidado famoso na nossa área, manutenção em ação, Igor Silveira. Deixa eu convidá-lo aqui. Deixa eu só ver como que eu faço para convidá-lo. Convidando a Amanda aqui. Ver se a Amanda consegue entrar aqui. E convidando o Igor também. Vamos ver se consegue. Ah, dona Boa Amanda. noite. Consegui na primeira, Tudo Amanda. bom? Caramba. Não, a gente está muito tecnológico. Nossa, estamos evoluindo, hein? Mais um pouco, mais uns 15 anos, a gente consegue fazer uma live. Tudo bem que a última que eu salvei, fiquei com a cara meio. Eu tava falando aqui que a gente vai ter uma live especial hoje. Bom, tá bom. A gente vai ter o Igor Silveira, né, do canal Manutenção em Ação. Eu não tô conseguindo, eu chamei ele aqui, deixa eu ver se ele. Super live. Super live. Tá convidado aqui, ele deve estar entrando daqui a pouco. E hoje o negócio a gente tava falando, né? Todo mundo ia viajar, só eu que não viajei. Né, ele tá viajando, você viajando também, ia todo mundo fazer de hotel a, a live, né? Todo momento aí. É verdade. Vamos ver aqui, vamos ver se ele consegue entrar. Boa noite, Mário, Douglas, Gabriel, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Deu um erro aqui, ele não conseguiu entrar. Deixa eu tentar de novo. Vamos de novo. Eu tô travando para você? Não, tá melhor do que na ligação pelo WhatsApp. Tá bem melhor, tá bem melhor. Bem melhor mesmo. E hoje a gente espera bastante pergunta, né, Amanda? No mínimo aí umas 400 perguntas pro Igor. Bom, ele chegou agora. O pessoal costuma mandar bastante, umas 400 perguntas, assim. Diz que vai acabar mais ou menos 6 horas da manhã a live, Não, vai. não me complique com 400. Às vezes vão ser 400 perguntas fáceis também, é melhor do que uma difícil, né? Não, mas então vamos combinar o É verdade, seguinte. às vezes é sim ou não, né? Fala sim, não, sim, Então, não. então vamos combinar. Se tiver 400, a gente resume em duas e segue o jogo. Então, tá beleza. Bom. Ô Igor, boa noite, Amanda, agora oficialmente. Aí o pessoal tá entrando na live. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que estão assistindo a gente. Hoje é uma live muito especial pra gente aqui, né? O pessoal já está acostumado com a gente. Era de quinta, agora sempre de quarta. Aqui do Gestão WCM, que é a participação do Igor Silveira, né? O dono do canal Manutenção em Ação. Então, Igor, seja muito bem-vindo aí e já antecipando e agradecendo aí a tua participação e o teu momento, né? Que a gente, se você tá viajando aí, tá a trabalho e tirou um tempinho para poder participar com a gente aqui. Seja muito bem-vindo aí. Obrigado, boa noite. E eu que agradeço, assim, eu acho que sempre falo, né, a união faz a força e eu acho que vocês fazem um trabalho muito bacana, falam uma linguagem muito parecida com a gente, então eu acho que quanto mais pessoas, né, falando do tema e trazendo aí gestão de manutenção, WCM como é o de vocês, então eu acho que todo mundo sai ganhando no final, né? Legal. Amanda? E também te agradecer, né? Agradecer aqui oficialmente na frente de todos a seu tempo, sua disposição, sua humildade de estar aqui conversando com a gente, né? E é bacana mesmo a gente ter essa empatia, né? Nós, eu e o Debs, a gente se identifica muito com o seu canal, foi um dos grandes inspiradores para que a gente saísse, né, do anônimo e Legal. viesse aqui para o digital. Então a gente fica realmente muito feliz e é como se fosse um marco nessa trajetória, né? Na verdade, um marco em que a gente fala, nossa, estamos no caminho, né? Quem a gente admira reconhece o que a gente faz, então para nós é muito legal, tá? Obrigada de novo aí. Legal, para mim também, tá? A gente fica muito contente. E já a primeira pergunta aí para você, Nego, um comentário, eu sei que você vai começar daqui uns dias uma semana bem bacana da Semana do Gestor de Manutenção, né? Então, se quiser falar um pouco sobre manutenção em ação, essa semana que você vai ter, acredito que todos que estão aqui te conhecem, mais que conhecem a gente. Mas não custa nada, momento plim plim, aproveita e fala da Semana do Gestor de Manutenção, que é importante para o pessoal também. Show de bola. Então, na verdade, sim, a minha cara é que aparece mais, né? Mas a manutenção em ação sou eu e o Eimar. Somos parceiros aí de longa data, de vida mesmo, não só no profissional, no pessoal também. E junto com a manutenção em ação surgiu o Melvin, né? Então a gente trabalha em paralelo, manutenção em ação e Melvin. E a gente está, então, desde 2018 no digital, vocês sabem disso, né? Que estão no digital,
parece que um dia é um ano, assim, as coisas acontecem muito rápido e parece que 3 anos são 20 anos, né? Assim, é experiência muito intensa. E agora, dia 29, então, sem ser essa segunda próxima, na outra segunda a gente vai começar a Semana do Gestor de Manutenção. Vai ser segunda, terça, quarta e quinta. A gente está preparando um material todo inédito, 100% inédito, reformulamos assim, é interessante que a cada evento que passa, a cada conteúdo que a gente vai produzindo tudo, a gente vai tendo uma visão diferente no sentido de, cara, por exemplo, né, eu estou aqui em Goiás, estou numa consultoria. Então, assim, quando eu chego numa empresa, eu bato o olho e identifico muita coisa meio que num sentimento que eu não sei explicar muito, mas eu sei fazer isso de alguma forma. Então, eu fico pensando formas de eu falar assim, como é que eu ensino isso? Primeiro, como é que eu faço isso? E segundo, como é que eu passo para outras pessoas para elas fazerem o mesmo? Que às vezes não é nada tão complicado, não é nada tão, né? Mas é algo que agrega muito no profissional que a pessoa se torna, né? Então, esse vai vir bem diferente, essa Semana do Gestor de Manutenção. Vai ser do dia, então, 29 de novembro a 2 de dezembro. Não, perfeito. E, Muito bacana. Amanda, pode complementar. É só pra falar que é bem bacana mesmo. E que esse mindset que você tem, assim, acho legal, porque a gente tem também, né? A gente fica sempre buscando um jeito de ensinar aquilo que a gente já faz com naturalidade, né? É isso aí. E interessante, o Igor, você comentou, eu lembro que no outro lançamento, no anterior, você fez um criativo bem legal, falando que todo gestor, todo mundo trabalhando só tem correria e tal, e o de agora você lançou também bem bacana. E fica então uma dica pro pessoal aí que está acompanhando a live, que vai acompanhar o vídeo depois também, que vai ficar salvo aqui no YouTube, para acompanhar a Semana do Gestor de Manutenção, né? E também, já que você falou do Melvin, fica a dica pro pessoal, tem um curso gratuito do tutorial do Melvin, galera. Quem trabalha com TCM, você vê os vídeos do tutorial do Melvin, eu tô falando porque a gente tá fazendo uma consultoria também, e a gente indicou o software de vocês pro cliente, né? E eu tinha que aprender sobre o software, nunca tinha trabalhado com software, então eu usei o tutorial de vocês. Realmente não é você que aplica, deve ser seu sócio, né, que faz os tutoriais, e a maioria deles, na verdade. E aí, cara, é praticamente um curso. Então a galera que te acompanha aí, fica a dica, tem que ter não pode ter muita preguiça, tem que ir lá assistir os vídeos, mas é muito bacana. O Melvin, os tutoriais totalmente gratuitos de manutenção em ação. É uma aula de PCM ali mesmo, trabalhei com 3 grandes softwares, inclusive aquele de 3 letrinhas, a gente trabalha com ele. E eu posso garantir que, aplicando para manutenção especificamente, o Melvin é melhor. É legal de live que assim, a gente descobre coisas na live também, né? Por exemplo, tava consultoria e tava, vamos fazer uma parceria aí do Melvin, por que não, né? E as 3 letrinhas eu achei ótimo, né? As 3 letrinhas é foda. As 3 letrinhas, não, mas é um bom ponto, porque realmente a gente, procurando softwares, como eu conheci o teu trabalho, eu fui conhecer o Melvin, eu não conhecia o Melvin. Então, legal. Tem coisas ali que até na empresa que eu trabalho eu comentei, como, por exemplo, a aplicação de mobile e tudo mais. Eu falei, caramba, eu não sabia que estava tão barato, porque hoje o Melvin realmente acessível. Eu não estou fazendo merchan, galera, a gente não está ganhando R$1 Nada com isso. Nada. Vai ganhar. Depois dessa live vai ganhar. Não, mas assim, pelo valor de acessível, pode perguntar pro pessoal que trabalha comigo. Eu trabalho com isso há 18 anos. Eu estava muito fora do mercado na parte de software. Eu fiquei, assim, encantado. Falei, caramba, como tá barato, simples para fazer, tá muito... A interface, uma das avaliações que a gente faz de software é uma interface amigável. A interface totalmente amigável. E já entrando na segunda pergunta, que é, dentro do Melvin, que é o nosso tema de hoje, né, que nós estamos aqui falando de manutenção e ação, mas é sobre análise de falha. Dentro do Melvin eu vi um negócio que é muito legal, então até a importância da análise de falha dentro do contexto da manutenção e dentro do Melvin, né, que vocês conseguiram traduzir isso para dentro do software. Como que para você, como que você enxerga a análise da manutenção, a de falha dentro do contexto da manutenção? Cara, eu acho que assim, primeiro, eu acho que a gente tem que ir evoluindo passo a passo, assim, não adianta, por exemplo, eu já fui em empresas que não tinha nada, absolutamente nada, não tinha um cadastro, não tinha plano de manutenção, 100% corretivo e tal, e de repente queimou o motor, o cara queria fazer análise de falha. Aí eu falo assim, não faz sentido, por quê? Eu já sei o problema.
O problema é que você não tem rotina nenhuma, o problema é que tudo vai quebrar, não é só o motor que queimou, tudo vai quebrar se você não tem o básico. Então, assim, eu vejo que ela tem que ter um momento certo da implantação da análise de falha. Mas eu também acho que se você está numa empresa e fazendo uma gestão séria, correta, é inevitável o uso da análise de falha, ele tem que acontecer. Assim, não tem como você evoluir sem análise de falha, eu acho. Então você vai chegar até certo ponto e bater ali e não vai subir mais. E a análise de falha, nossa, assim, quase que os 3 primeiros anos da minha vida como engenheiro, assim, eu trabalhei muito com análise de falha e RCM. Então, assim, muita coisa muito boa, assim, de perdas evitadas e recorrências, né? Algo que já aconteceu, o leite já derramou, mas não vai acontecer de novo. Muita coisa boa, assim, saíram de análise de falha. Então, eu acho que tem um momento certo. Não adianta pegar uma empresa que não tem nada e querer vir com análise de falha, porque, pô, vamos fazer o básico primeiro, vamos estruturar toda a base primeiro, mas na sequência eu acho que é inevitável, pô, tem que ter. E assim, a manutenção por si só, ela é bastante técnica, né? Ela é bastante assim, não é uma disciplina tão simples. Ainda mais se for, não sei qual que é a formação de vocês, mas ainda mais no meu caso, se for para a parte de elétrica, instrumentação, aquela coisa de maluco lá tal, é aquele campo magnético que você acredita que tenha, mas você nunca viu, que né? Tem uma briga aqui, desculpa, eu tive que interromper, tem uma briga aqui no canal, eu sou hoje eletricista, Amanda mecânica, e todo mundo sabe que elétrica é mais difícil justamente, campo magnético, corrente, induz corrente. Cara, é muito complexo. Tá elétrica. É só não confundir o vermelho com o azul, tá tudo certo, gente. Tipo isso, tipo isso. Tem uma certa rixa aqui no canal. Sabe como? Não é só no canal, não, né? Em todas as empresas tem essa rixa, né? Pelo amor de Deus. É assim, vamos trocar o motor. Quem que coloca lá? Ah, não, a mecânica tem que colocar até lá. E a elétrica só tem que ligar. Exatamente. Mas exatamente. Apertar parafuso, qualquer um. O mecânico é o burro de carga e a elétrica só vai e faz a ligação. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Não vou entrar nesse método. Mas aqui, sério, interessante. Sabe como é que eu entendo um pouco da elétrica? Eu transformo na mecânica. Então, assim, se tem um cabo passando corrente elétrica, para mim tem um fluido ali dentro. Se eu vejo um capacitor, para mim é um balão de ar que está estabilizando, por exemplo, a rede de ar comprimido. E por aí vai. Então eu faço analogias com a mecânica para poder entender um pouco a elétrica, sabe? Mas assim, voltando, a manutenção por si só é uma disciplina assim, que não é tão simples, ela é complicada. Então é uma meio que utopia a gente achar que toda falha a gente de cara vai saber o porquê que ela aconteceu. Então a análise de falha é um processo de investigação que assim, com todas as... já comprovado, não precisava da gente estar falando isso daqui, né? Já comprovadamente é uma ferramenta de sucesso, tudo, assim, de trazer muito resultado, né? Verdade. E um dos erros, né, falando dos erros de manutenção comuns que a gente vê na análise de falha é justamente isso, né? Subestimar a ferramenta, subestimar as falhas, porque a gente comenta muito na manutenção, ainda mais quando você pega pessoas muito experientes, que já viveram várias situações, costumam subestimar o problema e falar, não, isso aí já aconteceu, eu já sei como resolver. E aí sempre dá as mesmas soluções para os mesmos problemas e eles continuam acontecendo, né? Porque você não fez nada diferente ali. Então é comum mesmo que a gente vê as pessoas não irem a fundo na falha, não realmente aplicarem uma metodologia, entender o porquê que realmente aconteceu, né? Baseado em dados e fatos, não apenas no achismo, né? Do que ele acredita que aconteceu e realmente comprovar o que aconteceu. Porque hoje a gente tem super ferramentas que conseguem te auxiliar nisso, nessa comprovação, e aí sim você vai evitar a reincidência, né? Exatamente. E assim, tô lembrando, quando você falou, eu lembrei de uma reunião que eu fiz, eu era o facilitador, então, eu não era especialista na área, tinha as pessoas da área, mas eu fazia parte da equipe de engenharia, então eu era o facilitador da ferramenta. Então, assim, análise de falha, o especialista é o Igor, mas não no equipamento, não na falha em si. E aí eu cheguei na sala e aí começaram assim, não, a falha aconteceu por causa disso. Aí o outro falou assim, por causa disso. Aí um terceiro falou, quando um terceiro falou, eu já levantei e falei assim, ótimo, não precisa nem de reunião, show de bola. Vão e pode continuar o... Aí todo mundo meio que assustou, eu falei assim, cara, análise de falha é um processo de investigação da falha. Se você já conhece o problema, para que eu tô aqui? Não precisa de fazer.
Então tá ótimo. Não é bem assim e tal. Então, assim, se não é bem assim, e vocês têm convicção que não é bem assim, esqueçam que essa é a causa e vamos começar do zero. Senão você vai sempre vai ter uma, né, fugir a palavra, assim, sempre vai tender, vai ser tendencioso a ir para essa falha no final das contas. E aí você passa horas da equipe e tal para chegar a uma conclusão que você já sabia lá no início. Aí não faz muito sentido, né? Verdade. Se você já sabe a solução, vai lá e faz. Não precisa reunir ninguém. Exato. Né? Vai lá e faz e pronto. Exatamente. Perfeito. E hoje vocês conseguiram, você falou no começo, né, que você sempre tenta evoluir os seus materiais e todo o trabalho que você faz para o pessoal para poder passar um pouco do teu conhecimento ou tentar fazer o pessoal enxergar da forma que você enxerga. Isso é bem legal. E vocês conseguiram isso na análise de falha dentro do Melvin, né? Se você quiser comentar um pouco, porque eu acho bem legal da forma que é lá, se quiser comentar, não sei se todo mundo, provavelmente nem todo mundo conhece sobre o Melvin, mas como vocês fazem isso dentro do software? Pois é, Deverson, assim, a primeira coisa é que a gente entende a proposta do Melvin. Primeira proposta, tá? É fazer um software simples, prático e intuitivo. Quando olhar para o Melvin, tem que pensar no simples, prático e intuitivo. Então, minha briga com o TI desde o início, lá, quando era ainda o Frankenstein manco, né? Porque ainda a gente considera um Frankenstein mais maquiado e tal, que a gente está redesenhando todo o sistema. Então, a interface que você já elogiou vai ficar bem melhor ainda, aplicativo e tudo mais e tal. Mas, assim, lá no iniciozinho mesmo com o TI, como é que o pessoal de TI pensa? Via banco de dados. Então, assim, pensa, eu vou cadastrar isso daqui para usar lá. Eu vou cadastrar aqui o software que você citou, nossa, ele é o campeão nisso, e a galera vai todo mundo na manada, né? Seguindo ele, copia ele e cria outro software. E aí, o que eu falava sempre era o seguinte, hoje minha filha está um pouco maior, mas na época, ó, minha filha tem 3 anos de idade, ela mexe no YouTube, no Instagram, no Facebook e nunca teve treinamento para isso. Então é o seguinte, mesmo que o cara não saiba nada de gestão, nós vamos construir um software que intuitivamente nós vamos levar ele a uma gestão correta. Então esse foi o princípio desde o início. Então essa é a primeira coisa do Melvin. A segunda eu vou levar no Melvin toda a gestão de manutenção e não parte dela. Então assim, todos os softwares, você pega, faz aquele monte de coisa, ordem de serviço, sei o quê, depois tem que extrair tudo para colocar num project no Excel para construir um cronograma. Para mim não faz o menor sentido. Depois tem que jogar para Excel para levantar os indicadores. Para mim não faz o menor sentido. Então a gente vai fazendo tudo dentro do Melvin. E tem uma parte da manutenção, que é a parte de engenharia, que vem RCM, FIME, análise de falha, curva de confiabilidade, que a gente começou com análise de falha e a gente vai incluindo a cada mais a demanda que os clientes pedem, a gente vai incluindo novas funcionalidades dentro do Melvin. Mas assim, eu confesso que não é a funcionalidade que é mais utilizada hoje pelos clientes. Justamente por causa da base, porque cara, nós temos 340 mil indústrias somente no Brasil. 340 mil indústrias. Não estou colocando o grande porte, mas grande porte significa 2% do... Então, considera aí, 350 mil indústrias, tá? Arredondando. A grande maioria não faz o feijão com arroz. A grande maioria não sabe nem como fazer um cadastro de equipamento. Então, assim, a base... E aí, mais uma vez, se a gente traz algo complicado e o cara não sabe nem fazer o cadastro, ele não vai chegar nem na análise de falha. Então, assim, algumas empresas já estão utilizando análise de falha, já estão tendo o bem básico, que a gente estava conversando aqui um pouco antes também da live. Assim, eu sou muito de colocar em prática e vejo o que deu e depois eu corrijo. Até porque, para mim, isso é melhoria contínua. Se a gente capricha demais até soltar, não tem muito o que melhorar depois também, ou gastou tempo demais em algo que não está nem tão bom assim você acreditava que estava. Então, o que a gente faz? A gente solta uma nova funcionalidade no Melvin e espera o retorno do pessoal que está usando. Então, a análise de falha hoje está o basicão do basicão, mas segundo a metodologia DMake, né, o PDCA com mais passos ali, definir, medir e tal, tem a árvore de falha. Ah, mas tem 5 porquês, tem Chicago? Não, mas tem a árvore de falha. A árvore de falha você consegue fazer qualquer um deles dentro da árvore de falha ali e tal. Então, assim, tem o basicão do basicão que dá para chegar na causa raiz do problema, dá para criar um plano de ação, dá para fazer a coisa acontecer. Mas eu confesso que não é uma ferramenta que a gente ainda trabalhou muito dentro do Melvin, até pelo pessoal não estar utilizando tanto. Mas é indispensável, assim, como eu falei no início, né? Por que a gente fez análise de falha primeiro antes do RCM, antes do FIMEA, por exemplo? Porque para mim, análise de falha, cara, tem que ter.
E outra, assim, desculpa, a gente vai emendando uma coisa na outra. Mas assim, análise de falha, eu acho que uma das principais coisas que a gente ganha com a implementação da análise de falha, às vezes não é nem a análise de falha em si, mas o pensamento do mantenedor que muda de pensar, eu não estou vendo o óbvio aqui que está na minha frente, eu quero saber a causa raiz do problema. Então, quando ele começa a pensar dessa forma, né? Não, mas isso é o problema que eu estou vendo, mas ainda não é a causa raiz. Então, isso eu acho que quando muda um pouco essa cultura é onde que a gente ganha mais também. Né? Bem verdade mesmo. E assim, você falou um ponto que me chama a atenção e eu concordo bastante. Quando você não tem o FEMEC, que é um processo demorado, né, de construir um processo de FEMER, RCM, começa fazendo análise de causa-raiz e faz o processo inverso. Eu não vejo nenhum problema de você iniciar fazendo análise de causa-raiz e pegar as causas fundamentais que você encontrou ali e fazer um FEMER a partir disso, né? Fazer o processo inverso. Porque você vai fazendo as análises, você vai ganhando riqueza de detalhes, né? Hoje eu não tenho FIMEA de 100% dos equipamentos, mas como eu tenho um banco de análise de falha relativamente grande, eu consulto nas análises passadas e falo, olha, esses foram os itens que a gente investigou e esse modo de falha é bem parecido. Vamos checar esses primeiro e depois a gente acrescenta se for necessário. Então, assim, eu também não vejo problema. E o fato do Melvi já conectar todos os pontos da manutenção é super interessante porque você já tem a oportunidade de atrelar isso dentro do seu sistema, né, dentro das ordens. Então, assim, faz todo sentido para mim a gente começar por isso. E pensando assim, num futuro, numa prescritiva, quanto mais banco de dados você tiver de FIMEA, de análise de falha, de tudo, mais você vai poder consultar no próprio sistema para ele prescrever o que deve ser feito, né? Porque uma coisa é assim, multiparâmetros, né? Estou analisando análise de vibração, termografia, tal, um monte de coisa. Beleza, encontrei a falha com muito mais precisão e muito mais precisão de quando ela vai acontecer. Tá bom, agora o que eu tenho que fazer? Aí entra a prescritiva para não somente ver onde que a falha está, mas prescrever o que deve ser feito. Se não tiver um banco de dados assim, ele vai sair de onde? Do que já deu certo, né? Porque você propõe as ações na análise de falha, mas você precisa validar se aquilo realmente vai dar certo, né? Exato. Então, se você tiver isso no sistema, sabendo que já deu certo, fica mais fácil prescrever mesmo, com certeza. Mas um negócio que tem no Melvin que é bem legal, e eu não sabia realmente que você não tinha trabalhado essa parte de análise de falha, porque se eu estiver enganado aqui, você pode até me corrigir, né? Você é especialista, você é o dono do software. No que eu estava estudando, os tutoriais e tudo mais, a gente estava procurando também para o curso que a gente fez em setembro, se eu não me engano, a gente fez um curso de análise de falha, né? A gente fez um curso de análise de falha, e a gente usou uma ferramenta de mapa mental na internet, né? Uma outra ferramenta, que ela é muito parecida com da forma que o Melvin faz. Só que o Melvin tem uma diferença. E eu concordo contigo quando você fala, dá para justificar, dá para assim, porquês. Não, que é um mapa mental, né? No final das contas só muda um pouquinho. Não fica bonitinho como 5 porquês, mas é a mesma coisa. Eu fazia no mapa mental. Antes do Melvin eu fazia no mapa mental. No mapa mental. Então a gente procurou uma ferramenta online e faz igualzinho. Só que o Melvin tem uma coisa que é legal, que ele faz dentro da ordem. Então você consegue pôr os modos de falha ali, as informações. Eu trabalho no segundo maior grupo do Brasil na parte de usinas de açúcar. E a gente não tem isso dentro do software de 3 letras. A gente usa uma base fora, então a Amanda trabalhou que também ela sabe, e a gente faz tudo fora em Excel, tudo em uma base de dados separada. Então eu não comunico com as ordens, eu não tenho essa conexão. Aqui no Melvin tem, você consegue analisar a falha como a Amanda falou, vou puxar aqui motor, eu não cheguei a entrar nesse detalhe lá nos tutoriais, não me recordo se tinha, mas provavelmente deve ter como você puxar motores, as análises que tem, então assim, bem legal. Eu já achei bem legal, mas você falou que ainda vai evoluir, então vamos esperar vir a versão 2.0, a análise de falha do Melvin aí. Aí a gente faz outra live para falar disso. Não, eu falei que live é interessante, que a gente vai descobrindo os negócios, né? E a gente já vai fazendo acordos ao vivo, né? Que tem um monte de gente como testemunho, não tem como, né? Para a próxima turma de vocês, então, já pode oferecer o Melvin de forma gratuita por um tempo, que a gente faz a análise de falha lá dentro, se vocês quiserem. Ah, legal. Nossa, muito bacana, vamos anotar. Amanda, tá acordado, juridicamente falando, judicialmente falando, não sei qual que é o termo, isso vale como um acordo escrito. Vai lá, anota aí. Tá acordado, peraí, deixa eu anotar aqui, Melvin. Tá certo. E na tua experiência, que você tem nessas empresas, você tem, além do software, né, como você fala nas suas próprias lives, né, você tem mais de 15 anos, se eu não me engano, de experiência em manutenção que você implanta
mais o canal, mais a consultoria e tudo mais. Nesse momento você está fazendo uma consultoria, né? Está num hotel porque você está fazendo a consultoria. O que você encontra mais comum de erro para dar de dica do pessoal? O que você... A gente falou um pouquinho, né? Você citou um pouquinho da questão do pessoal já saber o que está... Mas se você, na tua visão, o que é o erro mais comum que você encontra nas indústrias que você passa? Na análise de falha, né? Isso. Uhum. Primeira coisa, querer fazer ela no momento que não é para fazer. Então, assim, pô, faz o básico primeiro, estrutura o mínimo para depois pensar em análise de falha. Primeiro ponto é isso. Segundo ponto é o tendencioso, como eu falei assim, não, chega já falando que a causa raiz é aquilo. Pô, então não vamos fazer análise de falha. Mas o terceiro que eu vejo é que, assim, talvez seja o maior nas empresas que já tem um processo de análise de falha bem estruturado, tudo, é que, cara, se a gente não for muito prático e muito direto ao ponto, se torna um estudo que não tem fim, que todo mundo, quando fala em análise de falha, todo mundo quer fugir, fala assim, nossa, outra análise de falha, nossa, sabe? Que assim, é aquele negócio de abre a árvore de falha, aí começa, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, porque pode ter um terremoto. Beleza, pode ter um terremoto, mas já teve um terremoto aqui, pô, vamos, né? Eu acho que o bom senso, às vezes, falta muito. E esse bom senso, às vezes, faz com que fique muito demorado, porque as reuniões acabam indo para outros assuntos e de repente já está começando a falar de futebol no meio da... Sabe assim, não concentra... Cara, é o seguinte, se a gente não parar para ficar aqui, nós vamos fazer 20 reuniões de 2 horas. São 40 horas de toda a equipe aqui para uma análise de falha. Não faz sentido. E eu já participei disso, sabe? De análise de falha, tudo bem, tem análise de falha mais complexos e menos complexas. Mas, cara, para mim não justifica, assim. A não ser que seja... sei lá, da NASA e precisa disso para partir o foguete, alguma coisa do tipo. Mas do contrário, sabe, aí fica muito demorado, e aí descredibiliza uma excelente ferramenta que é a análise de falha, porque as pessoas pensam assim, nossa, já vem de novo análise de falha e tal. Aí fica reuniões intermináveis, né? Verdade. Reunião acima de 1 hora é happy hour. Plenamente. Eu concordo plenamente. E complementando esses erros, né, assim, o que eu vejo muito, eu concordo com que esses são os piores, vamos dizer assim. E o que eu vejo muito comum também é o condutor da análise de falha, ele não se preparar para a reunião. Ele não chegar ali, pelo menos até o segundo passo, vamos dizer, dele definir o que realmente foi e fazer as coletas mínimas de informação, para conduzir a reunião é péssimo quando você chegar lá e a pessoa quer abrir o sistema na hora. Ah, deixa eu ver se tem plano de manutenção. Ah, será que tem? Deixa eu ver se esse item está dentro do plano. Poxa, isso daí você teria que ter visto antes, né? Como condutor da análise de falha, você tem que ver antes. E assim, hoje eu tomei a postura de eu me recusar a participar de análises que não foram previamente estudadas, sabe? Eu falo com eles, falo, olha, vamos, sem vaidade alguma, vamos parar a reunião por aqui, vamos sair, a gente estuda, depois volta, e aí não gasta o HH da gente discutindo óbvio, né? Então, assim, a gente tá tomando essa postura. Mas aí, Igor, pensando assim, né, vocês são erros muito ruins, mas conta pra gente também um caso de sucesso de alguma análise de falha que você presenciou, que deu um bom resultado, né, que é algo que você se orgulha aí na sua carreira. Só assim, também assinar embaixo no que você falou, é um desrespeito com o tempo de todo mundo que parou para ir lá naquela reunião e tá vendo o cara trabalhar uma coisa que ele já deveria trabalhado antes, né? Então, só para... Eu, assim, na verdade, o que eu mais me orgulho com análise de falha não é mas é um processo que a gente implantou de análise de falha, que foi o seguinte, e aí eu levei para minha vida profissional, então todas as outras empresas que eu passei, eu procurei fazer isso. Talvez não fazia da forma que eu mais gostaria, mas de uma forma ou de outra fazia. Eu sempre tive muito, assim, o padrão do fluxograma de planejamento, programação e controle da manutenção. Então, aquele fluxograma mais detalhado mesmo, de onde que nasce a solicitação de serviço, que vai para a ordem, que passa pelo planejamento, aprovação, não sei o quê, depois programação, confecção do cronograma, que linka com outra coisa do plano de manutenção, beleza, o fluxograma inteiro. E aquilo sempre foi um gestão à vista meu, bem próximo à mesa, e sempre eu trabalho ali meio que em cima. Por quê? Porque quando está muito claro o processo ali, eu acho que é muito mais fácil também da gente melhorar. Tá bom, então tá ali, tá um gestão à vista, o fluxograma do processo completo de planejamento, programação e controle da manutenção. Assim, eu sempre busquei para minha equipe trabalhar de segunda a quinta, de fato, no PCM. Então é o seguinte, nós vamos
de forma geral, tá? Segunda-feira, chega todas as ordens da semana anterior, a gente encerra aquilo tudo. Na terça-feira, aí tem coisas correndo em paralelo, né? Planejamento que não para, correndo atrás de materiais, serviço e tal. Mas o fato é o seguinte, na quinta-feira tem que estar pronto o cronograma para a próxima semana. Ah, mas não tem mais. O problema é seu, faz e entrega quinta-feira. Por quê? Porque sexta-feira é o dia de melhoria contínua do PCM. Então, o que a gente fazia toda sexta-feira? A gente pegava o fluxo e fazia um brainstorming com toda a equipe. Com toda a equipe, assim, mais da gestão. PCM, supervisores e tal. E falava assim, cara, onde que a gente está pior aqui? E geralmente o brainstorming era todo mundo votava na mesma caixinha ou em algumas ali próximas. A gente pegava aquela caixinha e aquela caixinha era o início da causa da análise de falha. Então, por exemplo, aprovação da requisição... vamos lá, não aprovação. Compra do material. Compra do material. Por que ocorre falhas hoje? Pô, pela aprovação, pela requisição, e tal, beleza. Aí, por que demora a requisição? Cara, porque demora muito a gente achar essa informação no sistema, por exemplo. Então tá bom, vamos criar uma planilha assim, tal, não sei o que, não sei o que. Nossa, depois que a gente criou essa planilha, nossa, sensacional. Aí, não, mas ainda tem algum ponto aqui, tal, mas o que pode ser? Pô, a gente criou temporariamente, não precisa ser um indicador para sempre, mas a gente criou temporariamente um backlog do planejador. Ou seja, quantos processos eu tenho aberto? Entenda como processo em aberto comecei a abrir uma requisição e eu estou acompanhando até gerar o pedido e tal, não sei o quê, seja de um serviço, seja de um material, tudo. Quantos eu tenho aberto, quantos foram concluídos num tal período, não sei o quê, para ver se esse negócio ele está perdendo o controle disso. Não, beleza, aí ficamos fino. Aí vem para a segunda etapa, que é mais difícil, né? Problema na aprovação. Pô, aí tem que falar com o chefe, que o chefe está agarrando tudo. Então, assim, chegou um ponto que, assim, cara, é o seguinte, olha só, aí fica muito mais fácil também de mostrar para o chefe, né? Olha só, a gente está fazendo isso toda sexta-feira, a gente chegou nisso, tal. E agora, bicho, agora chegou em você. Por quê? Porque a coisa agarra mesmo no seu... Então, o que a minha proposta? Vamos fazer uma rotina aqui, todos os dias 17 eu te mando um WhatsApp com tudo que precisa aprovar? Beleza, assim, na verdade, não é porque o cara barrava nada ou nada disso, ou não confiava no que a gente estava colocando. A maioria, ele nem questionava muito e saía aprovando. Mas era uma questão que faltava na rotina dele. E gerente da planta, e um monte de coisa, e o pau quebrando, e reunião com o diretor, com o presidente. E o cara não passa despercebido a aprovação. Então, beleza. Depois disso tudo feito, a gente leva, é muito mais fácil dele entender a ação dele dentro do processo e de fato, não dá para ignorar, né? A gente tem várias interfaces, seja com o gerente da planta, seja com suprimento, seja com operação, seja com qualidade, por aí vai. E quando a gente faz um trabalho bem feito desse, fica muito mais fácil da gente chegar para outro setor, mostrar o trabalho, mostrar o que a gente fez e mostrar que existe uma falha ali também no setor do cara, mas eu não estou apontando o dedo. Antes de eu chegar para ele, eu arrumei muito da minha casa, para depois falar da casa dele, né? Então, assim, para mim, esse foi o melhor trabalho, eu acho que, assim, de gestão mesmo, em geral, que a gente fez, assim, porque pô, a implantação também é muito massa, porque gera muito resultado muito rápido. Ainda mais uma empresa que é 100% corretiva, você sair de 100 para 20 em um ano, assim, é sensacional. Todo mundo fala assim, que isso, velho? O que vocês fizeram aqui, sabe? Assim, é muito sensacional. Agora, conseguir continuar melhorando, sabe? E assim, na veia mesmo, melhoria contínua. Pô, toda sexta-feira já era de praxe, depois do almoço, parava todo mundo, fazia isso. E sexta-feira já é um dia que a galera quer, assim, sabe, reza pra nada quebrar e tal. E geralmente é aquele negócio. Já me quebra. Sexta-feira então, é assim, problema. Pois é, e é um dia que todo mundo tá mais relaxado e assim, mais apto a não estar preocupado com outras coisas, né, e tal. Quando a coisa tá rodando mais redondo também, né? Porque quando não tá, sexta-feira é o dia que o cara também quer dar o maior gás possível, fazer tudo que não fez durante a semana para passar um final de semana tranquilo. Mas quando tá mais assim, então para mim, assim, essa análise de falha constante foi a que eu mais me orgulho, assim, que eu acho que mais deu resultado. Ah, muito legal. Inclusive, esses dias você postou uma foto, esses dias não, já deve ter um tempinho, um mês, alguma coisa do tipo, uma foto com o pessoal lá no começo da tua carreira, com uma luzinha. Essa foi uma essa sala, foi se você não precisa estar em um lugar,
porque é realmente um lugar mais simples, igual você falou, muitos, acho que você colocou isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e você fala assim, dá para fazer onde você tá. Foi bem legal aquilo ali, porque o pessoal às vezes acha que tem que ter uma estrutura de... Mais estrutura, né? eu achei bem legal. Cara, aquela sala era sensacional, sabe? Porque a gente não tinha ela, a gente fez ela, entendeu? Não existia aquela sala. Então, assim, pra mim aquilo era sensacional, era o top do top. A gente não tinha sala, a gente dividia uma mesa e um computador para 3 pessoas. Depois ficou uma mesinha com um computador para cada um, a equipe foi crescendo ali na parte. Vocês também pegavam cadeira que sobrava no escritório e soldava para poder usar onde vocês estavam? Porque a gente fazia isso. Com certeza. Os meninos que Passo Longo, o soldador que trabalhava aqui, sempre soldava uma cadeirinha para nós aqui, ajudava a gente. Mas, Igor, você falou mais uma coisa aí, só para aproveitar um momento plim-plim, né? Porque a gente falou do Melvin, do Semana. Eu acho que você andou lendo o nosso livro, nosso e-book de indicadores, porque lá tem backlog do planejador e não é muito comum falar de backlog do planejador. Quando a gente colocou isso no livro, a gente até comenta no curso, é gratuito lá, tá no YouTube, lá um monte de aula que a gente tem no YouTube lá de indicadores, tá sequencial, playlist e tudo mais. E a gente comenta do backlog do planejador, igual você falou. Porque eu vi isso acontecer, igual você falou, tipo assim, às vezes tá agarrando ali, tá segurando no planejador, e a gente criou o indicador, e a gente fala exatamente igual você falou. Ele não precisa ser um indicador para sempre. Você pode criar indicadores regionais, operacionais. Exato. Que você tem que usar para ver teu processo. Bem legal. E eu acho que não foi combinado, hein, galera? O pessoal tá vendo aí. Foi combinado. Não foi combinado. Assim, ó, a gente tinha, numa outra empresa, as preventivas sempre aconteciam no domingo. E segunda tinha um índice de retrabalho gigante. A gente criou um indicador chamado Segunda Sem Lei, para medir esse retrabalho. Segunda Sem Lei. E o Segunda Sem Lei era provocativo para você acabar com esse indicador logo. Você não vai querer ter um indicador chamado Segunda Sem Lei. Segunda então, Sem Lei. E esse não está no livro. Realmente não foi combinado. Não tinha... Amanda, para revisão 2 a gente pode pensar em criar um Segunda Sem Lei. Mas esses nomes chamativos, eles ajudam demais a criar conexão com a galera, né? Eu aposto que as pessoas não esqueceram o Segunda Sem Lei. Jamais, nunca mais vão esquecer o Segunda Sem Lei. Legal. Bom, pessoal, tem uma pergunta. Eu não consegui ver, porque a gente está acostumado a ter bem menos pessoas. Assim, tem um monte de perguntas, o pessoal vai entrando aqui, então eu não consegui acompanhar. Passou uma lá no começo, né? O rapaz estava perguntando, não lembro o nome, tá? Mas eu li a pergunta aqui. Estava perguntando se a gente recomendava que os inspetores fizessem análise de falha. Fosse conduzida pelo inspetor. Pode responder. O Deverson não respondeu nenhuma, né? Não, mas o entrevistado é o Igor, pô. O galera não tá querendo me ouvir, tá querendo ouvir o Igor aqui. Mas essa é uma boa pergunta. E assim, a gente fala isso até em algumas lives que a gente faz, a Amanda, que você usou a palavra facilitador. Então eu vou pegar o mesmo exemplo para quem está acompanhando a gente aqui poder pegar a linha da minha opinião. E provavelmente da Amanda, que a gente já falou isso aqui. Desde que saiba fazer a metodologia e tenha um passo a passo ali para fazer igual você fez, saber o que é, onde pode ir, onde não pode ir, a gente até incentiva aqui nas empresas onde a gente passou que todas as pessoas conheçam a metodologia, parte delas, porque, por exemplo, quando você não está na empresa ou acontece na área dele, ele vai enxergar aquilo de uma forma diferente para pegar evidência, coisas do tipo. Então, na minha opinião, você ter mais pessoas preparadas para o método e podendo fazer análise de falha é ótimo, a gente já passou por isso, na minha opinião. Aí eu não sei a tua opinião, Igor. Não, com certeza. E assim, tem uma outra coisa que também, né? Quando a gente olha assim porque existe K, a árvore de falha, eu acho que para problemas mais complexos exigem ferramentas mais complexas, que vão tratar essa complexidade. Então, assim, vão ter muitas análises de falha que elas são relativamente simples. Que eu vi um stories da Amanda falando, se eu não me engano isso, falando assim, um processo de investigação não começa com a árvore de falha, começa com a conversa com o operador, o que aconteceu naquele momento e tal. Isso já é um processo de análise de falha, que se a pessoa tem bem estruturado a metodologia na cabeça, às vezes ele fez sem perceber, de forma natural, como eu falei no início da live, assim, às vezes eu faço alguma coisa natural sem perceber, e como que eu fiz isso? Então, às vezes é por causa da metodologia que já está, né, já enraizou na pessoa. Para o inspetor, então, nem se fala, né? Faz parte do dia a dia dele, né? Sim. Mas casando, né, assim, acabou coincidiu. Eu
teve um inspetor que ele tá mudando de área aqui na empresa que eu trabalho, e aí no feedback dele, na hora que ele estava saindo, eu fui lá agradecer, né, a todo o trabalho que ele desenvolveu com a gente, tudo, ele estava se mudando para uma outra unidade dentro do grupo mesmo, e ele falou assim, Amanda, a coisa que eu mais queria te agradecer é porque no passado os engenheiros jogavam todas as análises de falha para os inspetores fazerem. E aí a gente ficava sobrecarregado de análise de falha, mais as inspeções que a gente tinha que conduzir, e aí não saíam boas análises de falha. Então ele falou assim, olha, é muito legal, eu concordo, né, concordo com vocês, que todo mundo tem que conhecer a metodologia para resolver problema mais rápido no campo, de maneira simples e tendo o mindset da análise de falha para não se contentar com qualquer solução, né? Mas também dele designar para o inspetor fazer todas as análises, né, das mais complexas, as mais simples, é uma sobrecarga que não é do inspetor. E aí ele falar isso para mim, ele falou assim, aí depois que eu cheguei para assumir essa cadeira, né? Então, assim, não estou julgando quem está no passado, obviamente, porque cada distribuição de equipe depende da gestão, mas na gestão que eu entrei, eu fui designada para isso. Então, eu falei com ele, como eu fui designada para isso, é mais que justo que eu fizesse esse papel. E isso ajudou muito eles. Então, assim, acho que respondendo a pessoa aí no resumo da gente, que a gente comentou aqui, sim, as pessoas precisam ter conhecimento, mas não está no escopo de trabalho só fazer todas as análises de falha do inspetor, porque ele tem uma série de ativos para avaliar, né? Então, assim... E ele é inspetor, ele não é analisador, né? Senão ele seria analisador de falha, não inspetor, né? Exato, exato. E aí também tem engenheiro de confiabilidade, que basicamente, né, ele tem que fazer todo esse processo do contexto aí da manutenção de planos e análise de falha, ele está tirando uma parte importante do seu escopo de trabalho, né? Com certeza. Uma pergunta aqui que vem a calhar, o Arilson fez uma pergunta, como evitar a destruição das provas e evidências da falha, e é isso que a gente está falando. Quando você tem outras pessoas que entendem o método, começam a participar, elas percebem. Eu já dei esse exemplo aqui na sala, como eu trabalhei junto com a Amanda, a mesa dela ficava com muito material, que o pessoal ia tendo as falhas e ia deixando na mesa dela. Então, assim, é óbvio que não avaliava tudo, né? Mas o que vem, o pessoal começa a participar e fala assim, nossa, aqui quebrou, por que quebrou? Então, tem coisa que você não vai avaliar, mas tem coisa que começa a fazer sentido, os próprios mecânicos, operadores, eles começam a perceber importante. Então, uma dica que fica, acho que é tudo isso que foi falado aqui, é trazer o pessoal para fazer junto, tal, coisas do tipo, né? Eu não sei se... deve só pra... Desculpa, pode falar aí. Pode falar. Só para complementar, eu lembrei de um caso, né? Tem gente que exagera um pouquinho na análise de falha também, né? Como não destruir as evidências. Logo que eu cheguei na Vale para trabalhar, aconteceu uma falha no campo e a gente foi lá junto. Uma das pessoas na equipe era um rolamento, ele estava destruído, tinha minério nele todo. Aí o mecânico foi pegar para limpar em volta, para eu poder olhar um pouco. Aí a pessoa chegou e falou assim, não, para tudo, você não pode mexer aí. Tem que deixar desse jeito pra gente olhar. Eu fiquei olhando assim, mas não é um corpo, né? Só porque eu lembrei, tem que cuidar, tomar cuidado com exagero. Óbvio que você tem que, né, preservar ali, pra você olhar, mas, gente, tem que limpar, né? A única foto que você tem que ter na hora de limpar é se a graxa estava nova ou não. Porque se ela tá muito nova é porque faltou graxa. Que aí o cara foi lá e colocou na hora que quebrou. Só tem que ter certeza. Não tá muito nova, né? Então beleza, tinha graxa. Se é muito nova, mas o cara colocou na hora que quebrou. Eu ia falar algo do parecido com o que você tá falando, Davis, que assim, eu não sei se... Eu levei um pouco de maldade na pergunta. No sentido de... como não destruir, no sentido de... Cara, eu não vou colaborar porque vão achar que eu que provoquei a falha. Pode ser também. Uhum. Ou algo do tipo de assim, enfim, tem um monte de vaidades assim na indústria e tudo mais, e tem muito o ambiente de trabalho ruim mesmo, né? A produção aponta o dedo para a manutenção e vice-versa e tal. Para mim, assim, quando você se coloca no lugar da outra pessoa, você começa a entender o porquê que ele te trata assim. Então, assim, por que a produção trata da forma que trata a manutenção? Pô, porque a gente para o equipamento e ele não quer parar, véio. Pronto. Então tá bom. É o seguinte, eu preciso parar, não tem como não parar. Então ele começa a entender o nosso lado também. Então assim, a primeira coisa eu acho que o trabalho de empatia, de se colocar no lugar do outro. Agora, a questão assim de a culpa é minha, a culpa é sua, eu acho que é o papel do facilitador, de chegar e falar assim, primeira coisa, análise de falha, nós estamos analisando a falha, nós não estamos procurando culpados. Ótimo ponto. Uhum. Porque, nossa, o tanto de vezes que eu fui para análise de falha e tava todo mundo assim com um revólver na mesa, meu amigo,
muitas vezes. E falar assim, ó, para começar, tá? Se alguém aqui é culpado, nós não queremos nem saber. Aqui a gente está buscando a causa raiz da falha, não um culpado para isso. Mas enfim, só um parênteses, que eu não sei se ele perguntou desse. É um ótimo ponto, mas é um ótimo ponto. Eu não tinha enxergado dessa forma. E essa brincadeira da graxa, quem faz é o meu diretor de manutenção aqui. Ele trabalha há 40 anos, trabalhou desde de ajudante de mecânica, ele fez isso. Então ele conta essa história aberta, que quando quebrou, ele foi lá e pôs graxa, e o chefe dele, para fazer nada de falha, o gerente dele na época, só virou para ele, ele era novo ainda, pôs a mão no ombro dele e falou assim, ó, deixa eu te dar uma dica, quando quebrar, tenta pegar alguma graxa usada, não põe nova não, que fica muito na cara que faltou graxa, põe pelo menos alguma coisa usada no meio. Então, assim, a brincadeira, porque se você vai na linha que você falou, que é meio que destruir prova, que eu não tinha enxergado dessa forma, destruir prova, ele destruiu a evidência ali que faltou graxa, né? Mas por quê? Pelo medo, né? Medo, o medo dele, medo. Medo, com vai certeza. Ser punido depois, tal. Ô, Igor, bom, acho que é isso, né? Eu não vi se passou mais perguntas. Tem mais uma aqui, boa noite. A indústria 4.0 também inclui manutenções de equipamentos de mineração, tais como as máquinas e caminhões Caterpillar? Acho que é sobre o custo, né, Igor, do manutenção 4.0, do indústria 4.0. Acho que é da indústria mesmo, né? É a indústria mesmo. Eu acho que vocês devem estar mais na área do que eu em relação a isso. Não sei como é que tá as tecnologias da indústria 4.0 em máquinas, caminhões e tal. Mas assim... sim. Tem sim. Na verdade, a Caterpillar, ela está desenvolvendo cada vez mais, é uma das que está mais desenvolvida nessa parte de automação, né? E diversas operações já estão sendo totalmente automatizadas, né? Na Vale a gente já tem uma mina que ela funciona totalmente sem motoristas nos caminhões, né? Todo o fluxo logístico ele é coordenado pelo COI e aí eles fazem toda a movimentação de caminhões. Então a indústria 4.0 é uma realidade e eu, assim, acredito que até dentro do setor de equipamentos móveis é mais fácil nesse momento de implementar do que nas indústrias. Até porque telemetria já existe, já tem muito tempo. Então, assim, é uma parte da análise, né? Não é 100%, não é só isso, mas a telemetria é a principal ferramenta que tem para equipamentos móveis, né? Off-road ou que seja agrícola. Então, quando você vai aliar para a indústria 4.0, ele está bem mais avançado. Né? E o princípio, para a gente ter uma indústria 4.0, a gente teria que ter todos os locais de instalação mapeados, bem desenhados, né? Esses dados todos bem qualificados dentro do sistema. Isso é um pouco mais complicado. Nos equipamentos móveis, você vê como a Caterpillar ela já tem um desenho de projeto, né? Único ali do equipamento. É como se fosse dos carros mesmo, né? Um desenho mais fechado, é um sistema mais menor para se controlar. Então, assim, é uma realidade muito mais próxima, até, acredito, do que a das indústrias, tá? E assim, com os carros autônomos, ganha-se também produtividade, né? Se eu não me engano, eles conseguem transitar numa velocidade mais rápida do que era antes, né? E assim, qualquer logística é logística, né? Logística não está agregando valor, está só transportando de um lugar para o outro. E também ganha em segurança, né? Menos acidentes, tudo, né? Mas assim... É incrível. Deixa eu só complementar também da indústria 4.0. Eu estou batendo muito, muito nessa tecla, porque assim, indústria 4.0, não existe uma coisa que fala assim, aqui tem indústria 4.0 ou aqui não tem indústria 4.0. Bom ponto. A indústria 4.0 são novas tecnologias que vieram, que assim, nós demos um outro passo à frente, que até então não existia, e que nos ajuda a ter uma série de vantagens por conta disso. Mas eu, principalmente falando de gestão, eu penso muito que se fosse para a gente resumir a indústria 4.0 numa única frase, algo do tipo, é a gestão em tempo real. Porque quando a gente vai vendo todas as tecnologias, o que ela vai trazendo? Ela vai trazendo muito mais o tempo real. E assim, eu estou na indústria 4.0 ou não estou? A empresa não está nem na 2.0, como é que eu vou estar na 4.0? Aí eu faço a seguinte pergunta, você tem um celular? Tem, então você já está na 4.0. Só que você só não está usando. Talvez você só não está usando. Porque o wireless não é da 3.0, é da 4.0. E tem aí no seu celular. Para começar, né? Então, assim, o wireless foi a mais difundida agora, talvez das tecnologias que vieram com a indústria 4.0, foi a mais difundida e está uma coisa tão comum que as pessoas não param para perceber. Mas, principalmente vocês de mineração,
Aí a gente lembra que para colocar um sensor lá no britador a 5 km de distância, era 5 km de cabo, 5 km de bandejamento e assim por diante. E hoje não, você coloca um sensor lá, wireless e tal. E aí, de repente, manda para a nuvem. Pô, também não existia. Era HD externo até pouco tempo. Sabe? Então, assim, uma série de coisas que hoje está todo mundo utilizando e esquecem. Assim como muita gente vai falar assim, e o Igor viajou na batatinha. Que seja, eu gosto muito de viajar no futuro, assim, gosto demais, por isso que eu trago muito esse tema. Mas assim como, para mim, a realidade aumentada e a realidade virtual, ainda mais com a meta aí do Facebook, metaverso e tal, para quem não sabe, Facebook mudou de nome, agora se chama Meta, por causa da metaverso. E, cara, eu tô estudando um pouco disso, assim, é absurdo o que vai vir de realidade aumentada, de realidade virtual, para o dia a dia, tá? Para a nossa vida normal. Então, assim, talvez televisores não vão existir mais da forma que e várias outras coisas. E, assim, é o contrário também, não sei se vocês sabem disso, só, pô, abrir um parênteses, assim, nossa, eu sou muito entusiasta dessas coisas. Apesar de eu não estar na tecnologia, eu acho que, assim, nossa, ajuda muito, tanto no dia a dia, quanto na gestão, tudo. Com a Meta, o Facebook, vindo revolucionando a internet e tal. E aí, assim, eu tô falando Facebook porque anunciou de forma mais forte. Mas o Google já está com óculos quase pronto para comercializar, de realidade virtual e aumentada, e por aí vai. Tem várias iniciativas. A gente vai ter o oposto também. Não só a realidade aumentada, mas a gente também vai ter o eu virtual. Ou seja, vai ter um Facebook onde vai ter o Amanda, o Igor, a galera toda ali dentro, o Deverson e tal, todo mundo ali dentro, como personagem virtual, que você vai poder comprar um tênis virtual para o seu eu virtual. Vai ter a moeda virtual, vai ter a cidade virtual. Como tem hoje jogos que a galera tá muito louca nisso daí, então vão ter também essas iniciativas. Ou seja, vai começar a ter, por exemplo, criptomoedas específicas para um dos ambientes dentro do Facebook, que é uma cidade que é composta de pessoas virtuais e por aí vai. Então, assim, isso é uma grande loucura. É uma grande loucura, mas seus filhos e nossos filhos estão aí para viver essa grande loucura e ensinar para a gente depois. Mas isso tudo, querendo ou não, tá vindo aí, vai para a indústria. Então não adianta lutar muito contra que a coisa vai acontecer, querendo ou não. E para fechar esse assunto, você falou duas coisas interessantes. O óculos que você falou do Google, que acho que todo mundo já deve ter visto na internet, hoje nós temos óculos da indústria para inspetores, técnicos à distância ajudarem, já ajuda muito. E você falou dessas cidades, coisas do tipo. Existia um jogo muito antigo, Second Life, que você conseguia fazer compras, só que você tinha uma dificuldade de tecnologia na jogada, que não tinha a realidade aumentada. Você falou que você era só um bonequinho. Agora imagina isso, eu vi até um vídeo do Mark Zuckerberg esse dia, ele fazendo lá um trabalho, jogando xadrez à distância com aumentado. Então, tipo assim, ele jogando aqui, outro cara jogando longe, e parecia que ele tava junto com o cara. Poxa, é o que você falou, você louco, não vai ter um bonequinho lá, vai ser você lá dentro, né? Vai ser um negócio meio maluco, né? Mas eu concordo, essa visão também... Eu acredito que é bem a nova forma do que a gente tinha de desejo no passado de teletransporte. É o jeito de se teletransportar, só que a gente não tem a matéria, né? Aí foi criado esse mundo virtual. É bem interessante mesmo. Mas dá ideia não que o Elon Musk aí vai ouvir a gente falando aí, vai inventar um jeito de teletransportar a galera e aí vai acabar com os aviões. Eu postei hoje no Stories lá do Elon Musk, que está conversando com o governo brasileiro, porque ele está mandando satélites assim, todo em volta da Terra e tal, para trazer para zonas rurais, tudo a internet no Brasil, e para monitorar também queimadas na Amazônia e tal, algo do tipo. Mas eu acho que fizeram reunião essa semana. Eu liguei pro Elon Musk lá e falei, pô, o pessoal tá querendo falar com você. Gente boa pra caramba. Elon Musk é fantástico, gente boa. Qualquer hora ele aparece aqui. Não? Só pra dar uma olhada. Tudo que a gente falou, tem uma série que é bem recente, né? Chama Black Mirror, que é por conta da tela preta do celular, que ela tem vários episódios que tratam exatamente isso. E eu vi uma frase uma vez, eu não me lembro quem falou, então, assim, pode ser tomar como minha, mas não lembro quem falou. Que se a mente humana consegue imaginar, é porque a gente consegue criar. Isso. Então, assim, já tem essa série e tudo que eles mostram lá é super real e tá bem dentro do que a gente tá conversando aqui. Emerson. Mas era isso. Star Trek essa frase é de Emerson, se eu não me engano. Emerson? Ah, tá. Emerson Star Trek inventou o tablet há
60 anos atrás, não tinha nem TV direito, os caras tinham um tablet lá. Era um papelão. Os caras fingiam que tinha um tablet. Bom, Igor, a gente... Só mais uma. Claro, por mim a gente fica a noite inteira, porque você tá com compromisso, por mim a gente fica conversando aqui e vambora. Não, tranquilo. Mas assim, dessa parte de realidade aumentada. Cara, eu não sei vocês, tá? Mas na minha experiência, procedimento operacional, sabe? Um procedimento operacional bonitinho, com foto, é assim, bloqueio equipamento dessa forma, depois isso, passo 1, passo 2, depois vem para isso. Cara, eu trabalhei muito com procedimentos sensacionais e tal, mas para mim, na minha vivência, aquilo nunca serviu muito para uma ordem de serviço em campo. Servia muito mais como treinamento, para o cara entender o passo a passo, mas ele não levava muito para campo, e quando levava, pela minha experiência eu sei. E vai e ligava o motor errado e ele vinha invertido. Aí, por exemplo, tá? Vou puxar pro lado da mecânica, né? Metendo pau na elétrica, então, claro, né? Vou falar o vermelho com azul, né? Colocou do lado errado e girou pro lado errado. Mas beleza. O que o óculos de realidade aumentada vai trazer cada vez mais? Pô, procedimento operacional. Liga o lugar certo, o cabo certo, não vai confundir o azul com o vermelho, liga o cabo certo no lugar certo e pronto. Então, assim, eu acho que vai ter muita coisa nesse sentido. Assim, já tem muitas iniciativas. A Fiat utiliza hoje para testes de qualidade, tudo. Mas eu acho que para manutenção em si, você vai com óculos com procedimento operacional em realidade aumentada e ele vai te falando, ferramenta e tal, pegando. Eu acho que vai ter cada vez mais isso. Nossa, vai ser massa demais. Espero que a gente vai viver isso ainda, né? Os próximos 10 anos aí. Não sei se eu já tô velhinho já, não sei se eu vou chegar a ver não, vamos ver. Eu acho que daqui a 2 anos já vai ser realidade muita empresa. Muita empresa. Vocês, na Vale, você citou a Vale, para mim, Vale, tem muita... Arcelor, assim, eles estão investindo muito, muito pesado. A Vale está investindo mesmo. Hoje a gente enxerga o outro lado porque nós somos uma startup. Então, o que Arcelor, Vale e tantas outras estão fazendo? Eles terceirizaram o setor de melhoria deles, sabe? Sempre existiu uma melhoria contínua, inovação. Não, eles pegaram pegaram pessoas para, na verdade, achar startups que já trazem a solução pronta. Ou, no mínimo, assim, estão em processo de desenvolvimento. Mas aí o que está acontecendo? Empreendedorismo levantando o Brasil, gerando emprego, cacete A4, muito, muito positivo para o Brasil. E assim, o Brasil já se desponta como um dos poucos países no mundo assim, com empreendedorismo tão forte em relação a startup. E essas empresas, e é bom para todo mundo, né? Para o cara da startup, eu vivo isso e é muito bom para mim. E para a empresa também, né? Do outro lado, que acaba pegando essa tecnologia e levando para dentro da empresa, né? E aí acaba que é uma startup. Então, por exemplo, se a Arcelor pega para um processo de aceleração de startup e tal, e eu estou com a minha solução dentro da Arcelor, eu levo ela para dentro da Vale, eu levo para ela dentro de outras empresas também. Ou seja, não somente a Vale com o setor interno está fazendo algo interno. Não, ela está buscando alguma solução que, de repente, essa solução vai ser compartilhada com tantas outras empresas também. Então, isso A Vale que você citou tem um exemplo muito legal, que é aquela do cachorro aquele cachorro robô, que ele foi inventado, na verdade, é um dos testes militares porque existem vários tipos de robô para guerras mesmo, para militar, e ele é um deles, e aí o pessoal agora trouxe para manutenção, para fazer inspeção, para fazer avaliação de temperatura e etc, né, que é o que você está falando, né, a Vale nesse ponto aí, você não precisa trabalhar, não, só ficar ligado no LinkedIn, você vê um monte de vídeos, essas coisas vai aprendendo, assim, o pessoal posta toda hora, é bem legal mesmo. A Arcelor acho que falta um pouquinho só de comunicação, porque quem não está no meio, você é da consultoria, você está mais no meio. Você acaba sabendo, a gente não, mas a Vale toda hora alguém posta um negócio lá, realmente a gente fica vendo bastante avançado. De empresa grande, na nossa área de indústria, eu acho que quem está mais avançado de todas é a Arcelor. A Arcelor, ela criou um programa interno mesmo de aceleração, nosso negócio gigante. Bem grande mesmo. Eu não sabia, legal, hein? Legal saber. Porque assim, a comunicação, né, a gente acaba de fora, né, a gente só vê o que o pessoal pode. Bom, é interessante, na minha visão era a Vale, né, porque mas a Vale propaganda é a arma do negócio, né. Não, mas a Vale também a Vale... E assim, parece que deu um... Eu não sei também, aí é a minha visão de fora, mas parece que deu um estalo e de um tempo para cá as empresas viraram a chave mesmo completamente, né. Falando assim, não é para inglês ver, não. Ou a gente faz a coisa acontecer e a indústria 4.0 em tudo
ou, né, ou não. Vale, Eu acho que é porque começam a enxergar os benefícios, né? Assim, fazem alguns testes, né? Trazem algumas tecnologias e começam a verificar os benefícios que isso tem, né? Para todo o processo, para a evolução da equipe como um todo também, né? Porque as pessoas acham que vai inserir essa tecnologia e não vai ter mais emprego para as pessoas, e não é isso, né? Elas acabam sendo mais especializadas. Inspetores que ficavam rodando o campo, agora eles vão ser especialistas de dados, entendeu? Então, a empresa começa a enxergar valor e aí começa a acelerar o processo. E, óbvio, eu acho que deve existir algum incentivo por trás, alguma coisa maior, né, que fica a nível de diretoria, que a gente acaba não tendo acesso. É o inspetor que pensa assim, né? Pô, eu fui substituído por um cachorro robô. Não preocupa não, que ele vai precisar ser adestrado. E quem que vai adestrar ele vai ser você, entendeu? Então, assim, Exato. E é inevitável, né? Esses dias eu vi uma pessoa colocando assim... porque isso vai acabar com muito... O cara criticando... Bom, enfim, estava criticando um certo grupo de pessoas, de empresários, e aí o cara colocou, bom, então em vez de você reclamar aqui na internet, faça uma carta, poste no datilógrafa, usa uma máquina de datilografar, posta ela no correio, e aí manda para as casas, porque, tipo assim, ele tá usando a internet também tirou o emprego de um monte de gente, né? Um monte de gente que mexe com carta e coisas do tipo, né? Então, é fácil criticar, né? Principalmente na hora que você tá usando a internet. Então, a internet todo mundo... E a gente comenta muito que quando a gente vai fazer entrevista com alguém, aí às vezes a pessoa fala, esse serviço não seria para mulher, né? Porque é muito pesado e tudo. A gente sempre fala, não, e se ele é pesado para mulher, ele é pesado para o homem também. A gente tem que pensar que cada vez mais a gente vai se aposentar mais velho. E se a gente não cuidar do corpo agora, a gente não vai ter condição de se aposentar com qualidade, né? Então essas tecnologias, elas vêm para tirar esse serviço bruto e trazer todo mundo para um outro patamar, né? Um patamar evoluído, assim, de análise. É bem interessante. Bom, acho que eu viajei no final agora aqui, né? Não, bom, eu falei pro Igor agora, se deixar a gente aqui, eu e a Amanda, a gente combina fazer live de 20 minutos, 15 minutos, dá 1h30. Então, se deixar a gente aqui, a gente... bom, então vamos encerrar, principalmente por conta do Igor, porque o Igor, pessoal, ele tá numa consultoria, ele tá na Então, deixa eu falar mais uma coisa, então, já que foi o parênteses. Por mim, vamos lá. Eu trouxe uns brindes aqui para essa consultoria, que eu sempre levo assim pro pessoal e tal. E é um livro que a gente estava comentando antes, né? Que é o gestor de ativos da indústria 4.0, que a gente escreveu e tal. Beleza. No prefácio desse livro, exatamente, não é no prefácio, nem todo, enfim, no início do livro, exatamente isso assim. Por que que eu falo tanto de indústria 4.0? Teve uma coisa que me marcou muito na minha infância para adolescência. Meu pai trabalhava na Telemig, que era Telemar, antiga Telemar, mas de Minas Gerais, Telemig. E aí eu fui no trabalho dele um dia e ele falou assim, vem cá que eu preciso te mostrar uma coisa. Aí ele foi num andar, era um andar grande, para mim, ainda mais criança, adolescente, para mim era enorme, né? Nunca tinha pisado numa indústria e tal, mas era um prédio, mas era um andar inteiro. E era como, eu tive a sensação de ser uma máquina de escrever gigante o andar inteiro. Que eram várias prateleiras, como se fossem bibliotecas, e é como se aquele barulho de máquina de escrever, só que muito gigante. O que era? Era a central telefônica analógica, que de fato era uma máquina de escrever, porque eram bracinhos mecânicos, e cada pulso, cada vez que você roda aquele telefone antigo lá, 9, o 0, né, que você roda não vai entregar a idade agora, hein? Não tem muito como, não. Você falou que eu tinha 50 anos de experiência aí no início, né? Até subiu o saco. Até subiu. Você puxou o saco do jeito errado, né? Mas, enfim, a cada pulso daqui, a cada pulso era um braço ali. Beleza. Aí ele falou assim, mas olha, legal, tal, não, massa, enfim. Aí ele falou assim, mas espera aí que eu tenho para te mostrar outra coisa. Subi mais um andar. No outro andar, tinha mais uma desse andar inteiro, com mais uma máquina de escrever gigante, e tinha um cara lá. E ele falou assim, tá vendo aquele cara? Ele trabalha na manutenção disso daqui. Ixi, aquele cara deve ganhar dinheiro demais, porque isso daqui é altamente complexo. Mas se ele não se especializar, ele vai perder o emprego dele. Aí eu falei assim, agora eu já não entendi nada. Ele, então, deixa eu te mostrar. Subimos mais um andar. Quando subimos mais um andar, era um andar vazio, praticamente vazio,
E assim, 10% do andar, ou menos que isso, tinha uma salinha lá no fundo, que a gente foi caminhando, caminhando. Ou seja, lá era mais uma central analógica que arrancou tudo de lá. E lá no fundo tinha uma salinha que era a primeira central digital de Juiz de Fora, no caso, que é onde eu morava. Era a primeira central digital. Aquela centralzinha de 10% de um andar inteiro valia os 2 andares e mais 2. Então, assim, cara, aí é aquele negócio, pô, você pode chorar ou pode se especializar numa coisa que vai te dar mais dinheiro ainda. Então, assim, assim, para mim, a vida inteira vão ter pessoas que vão chorar, vão criticar, que a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa nunca é dele, né? Vai chorar, vai não sei o quê, e vão ter outros que vão vender lenço mesmo, e vão ver a oportunidade. E para mim, eu vejo uma oportunidade gigante, gigante. Eu acho que não existe a era de mais oportunidades quanto a gente está vivendo hoje. Hoje a gente tem o privilégio, por exemplo, eu, de largar tudo. Privilégio assim, nossa, se minha esposa ver eu falando isso daqui, ela vai falar assim, porra, nós estamos comendo pão que o diabo amassou há anos e você fala isso. Mas assim, hoje a gente tem recurso para largar tudo, carteira assinada, o cacete A4, e empreender e viver um sonho, entende? Isso, sei lá, não precisa ir muito longe, mas há 10 anos atrás era algo que era muito mais difícil. Na minha época, então, vou te falar então, isso deve ter sido há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, pô, sabe, era uma coisa inimaginável fazer isso. Então, assim, aí eu acho que tem muita... E assim, eu sou muito otimista. Eu acho que tem muita gente chorando? Tem. Mas a maioria não mais, sabe? Assim, a maioria tá vendo que, pô, depende muito mais de mim. É uma era que depende muito mais da gente mesmo do que de qualquer outro fator externo, né? Verdade. Não, concordo. Mas até porque se a gente não concordasse com isso, estaríamos todos andando a cavalo, né? E ninguém estaria de carro. Então, não tem como discordar de você nesse ponto, né? E daqui a pouco vai ser só carro elétrico também. O título da live era análise de falha mesmo? Porque... Foi o que eu falei. Eu e a Amanda, a gente começou, Igor, combinando 6 perguntas. A gente termina as nossas lives, hoje a gente, quando vai fazer o briefing lá, a gente faz 2 ou 3 perguntas no máximo, porque a gente sabe que a gente vai estender pra caramba, entendeu? A gente gosta de falar do assunto, a gente vai embora. Vocês estão melhor do que a gente. Como é que eu combino a live com o Eimar? Fala assim, Eimar, o título, por uma mensagem de menos de 1 minuto. O título da live é esse, nós vamos falar mais ou menos isso. Você vai estar mais com o Melvin, eu vou estar mais por aqui, ou no PowerPoint, ou não sei o quê. Beleza? Beleza. E aí vai sair. Acabou. É porque eu acho que, assim, quanto mais natural eu acho que mais... E assim, a interação, tudo, né? Com certeza. Mas eu sou mais enjoada do negócio mesmo. Eu falo, Debs, vamos fechar uma pauta. Aí ele fala, não, vamos fazer, vamos ficar tranquila. Assinar a ata, né? A ata que foi combinado. Show de bola. Tá bom. Oi, vamos até porque você está na correria, te agradecer demais, cara. Assim, foi fantástica a live. O teu momento, o teu tempo, como você falou que tá com outro compromisso, inclusive, né? 2, né? Tá com consultoria com outro compromisso que você comentou antes. Então, é fantástico, assim, o tempo que você destinou pra gente e fantástico, assim, teu conhecimento, a tua simpatia para passar o conhecimento pro pessoal e pra gente aqui, assim, de verdade. Eu não esperava, não esperava que a gente tivesse uma live contigo. Você tem um dos maiores canais do Brasil, um dos maiores públicos de gestão de manutenção. Então, assim, de verdade. Pessoal, tira foto aí. Tô vendo a Taimara saindo. Sai não, Taimara. Você tem que tirar a foto e postar lá e marcar a gente. Marcar a gente lá. Mas de verdade, agora tirando a brincadeira, te agradecer muito em nome do Gestão do CMI, particularmente também te agradecer muito. Obrigado mesmo, cara. É isso. Eu que agradeço. E assim, como tá no Instagram, talvez muita gente tá vindo pela manutenção em ação, né? Quem não conhece, vai lá no Gestão WCM, não é isso? Tudo junto? Isso. Uhum. Pô, top demais. Eu acho que casa muito a forma com que a gente fala, tudo. Então, recomendo total. Quem tá aqui da manutenção em ação e ainda não conhece, vai lá, Gestão WCM, segue, né? Claro, tem que seguir, senão não vai receber as postagens. Aí não adianta muita coisa, né? Não vai conhecer o trabalho do pessoal. Mas show de bola, eu que agradeço. Eu acho que, assim, mais uma vez, né? A união faz a força. Eu acho que todo mundo sai ganhando no final. Eu saio ganhando, vocês saem ganhando e todo mundo que está aqui assistindo sai ganhando. E uma galera ainda vai assistir depois aí, sai ganhando também, né? Verdade. Vai dar bastante eu também forte. só agradecer
foi bem rico, assim, pra mim, sabe? A gente combinou de conversar um pouco sobre análise de falha, mas acabou falando de outras coisas, e esse compartilhamento de experiências, assim, ele de verdade agrega bastante, né? Porque eu olho pra sua história, crio uma empatia e consigo aplicar pra mim depois. E acho que as pessoas que estão aqui conseguem fazer essa mesma conexão, né? Então foi muito legal, Igor. Obrigada de verdade. Obrigada, Deverson, também. E a gente se vê numa próxima oportunidade. A gente está anotado aqui, o Melvin vai estar disponível para vocês na Não próxima esqueceu, turma né? do curso de análise. Um momento para foto. Amanda. Eu não posso perder a oportunidade. Amanda. Você tira o print aí. Eu vou tirar o print. Normalmente, quando eu vou tirar o print, eu não esquento muito do jeito que eu saio, mas a Amanda fica, né? Como é que vai sair o print, tá? Então. Claro, né, gente? Manter a imagem, vai. Então, aquele momento do print, 1, 2. Ficou top, muito bom. Amanda, você ficou meio assim? Muito bom. Tudo bem. Sacanagem. Tudo bem. As pessoas gostam de ver também, gera engajamento. Pode deixar. Obrigado, Igor. Só para fechar, quando ela trava no celular, ou eu, principalmente ela, aí eu printo e posto no Instagram, no LinkedIn, o print dela toda torta, assim. Eu adoro fazer isso. É um Gente, obrigado. Boa semana, Então, boa semana para vocês. Bom fim de noite. Obrigado novamente, Igor. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente. Um abraço, hein? Pessoal, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.